sobre o desenvolvimento embrionário. Então, está aqui, professora Keila, nosso tema é reprodução e o nosso conteúdo, desenvolvimento embrionário. O objetivo dessa aula é compreender as etapas do desenvolvimento embrionário. Nós temos aqui uma imagem que representa o desenvolvimento embrionário comparado dos vertebrados, tubarão, salamandra, lagarto, o gambá, o macaco e o homem. Então, alguns representantes dos vertebrados, e aí essa comparação, porque o desenvolvimento embrionário dos vertebrados apresenta uma grande semelhança. E aqui a gente tem uma escala que revela o desenvolvimento embrionário humano, que nós vamos dar um ênfase maior. Então, vamos lá. Antes da gente chegar nas etapas propriamente do desenvolvimento embrionário, vamos compreender isso. No que diz respeito ao local de desenvolvimento do embrião em animais, ele pode ser local de desenvolvimento, onde esse embrião vai se desenvolver. Dentro do corpo, fora do corpo, dentro do ovo, fora do ovo. Então, é isso que a gente vai ver agora. Em relação a isso, eles podem ser classificados como ovuvíparos, que são: a fecundação ocorre em ambiente externo, então a fecundação é externa, e é o caso de alguns peixes e anfíbios, como está representado aqui nessa primeira imagem. Olha só, os espermatozoides e ovos são colocados na água, ocorre a fecundação também na água, que é externo, então vai ocorrer o desenvolvimento embrionário. Tem uma outra classificação, que são os ovíparos. Neste caso, são os animais que a fecundação pode ser interna ou externa, cujas fêmeas liberam os óvulos de seus corpos. Dessa forma, o embrião se desenvolve no meio externo, dentro do ovo, e se alimentam de reservas nutritivas presentes nesse sistema. Então, é o caso de algumas serpentes, o ornitorrinco e as aves. Elas colocam ocorre a fecundação, que é interna geralmente, o óvulo é fecundado e ela então coloca esse óvulo fecundado no ambiente e geralmente ocorre o que a gente chama de chocar, né? Ficar aquecendo os ovos para acelerar, para manter a temperatura e então ter o desenvolvimento. O embrião se desenvolve então dentro do ovo e fora do corpo. Temos aqui os ovovíparos, que os animais ovovíparos, o ovo permanece dentro do corpo materno até o fim do desenvolvimento embrionário. O embrião se desenvolve, então, dentro do ovo, mas dentro do corpo materno. E aí, depois que ocorre a eclosão, os filhotes são liberados já formados. Esse é o caso de tubarões e algumas cobras. Então, os filhotinhos nascem, mas na verdade eles foram gerados dentro de ovos que estavam dentro do corpo materno. E os vivíparos, que o embrião se encontra alojado na placenta e absorve nutrientes e oxigênio diretamente do sangue materno. Exemplo disso, os seres humanos, cachorros, macacos e outros, etc. Então, neste caso, o embrião não se desenvolve dentro de um ovo propriamente, se desenvolve dentro do corpo materno. Então, vamos seguir. Agora vamos para o desenvolvimento embrionário propriamente. O desenvolvimento embrionário do embrião começa com a formação do zigoto, que após passar por muitas divisões celulares, que são as clivagens do tipo mitose, divisão celular do tipo mitose, divisão e clivagem é a mesma coisa, vai se fixar nas paredes do útero, que esse processo de fixação é chamado de nidação. Ali se formam novas estruturas, que é a placenta, cordão umbilical, entre outros, e começa então a gestação do feto até o seu nascimento. Nessa imagem, a gente tem aqui o óvulo, antes da fecundação, a fertilização, que é a fecundação, o óvulo e o espermatozoide se encontram, ocorre então a fusão dos núcleos e forma o zigoto. Esse zigoto é uma célula única. Esse zigoto começa a se dividir, que são as clivagens. Esse tipo de divisão é a divisão tipo mitose. Então, forma 2 células, depois 4, depois 8, 16 e assim sucessivamente. Esse grupo de células aqui é chamado de mórula. Isso vai
essa mórula, né, esse zigoto, vai se deslocando e vai sofrendo transformações porque está ocorrendo divisões celulares. Depois ele se transforma em blastocistos e depois ele vai ser implantado lá na parede do útero. Então, desde a fecundação até a parede do útero. A fecundação, o óvulo é liberado aqui do ovário, a fecundação ocorre na tuba uterina e aí já nesse caminho até o útero, ele já começa a sofrer divisões celulares e algumas transformações até ser implantado. Então, nós vamos ver cada uma dessas etapas. Aqui, o processo desde a fecundação até a anidação dura cerca de 1 semana, sendo que a primeira divisão do zigoto ocorre nas primeiras 24 horas seguidas, né, da fertilização. Então, a mesma etapa lá que a gente viu. Ocorreu a fecundação, dentro de 24 horas já vai começar a ocorrer as primeiras divisões do zigoto. Esse intervalo aqui demora cerca de 24 horas. E daqui até a anidação propriamente demora cerca de 1 semana. Vamos ver os tipos de ovos. Nós vimos que os embriões podem se desenvolver dentro ou fora do ovo, então nós vamos ver como que é esse ovo. Temos os tipos de ovos e segmentação apresentam uma relação bastante íntima, uma vez que a quantidade e a distribuição do vitelo determina o tipo de clivagem que vai ocorrer. A quantidade de vitelo é a quantidade de reserva nutritiva que tem dentro do ovo. E a clivagem é o tipo de divisão que esse ovo vai sofrer. Então, nós temos aqui os tipos de ovos. Temos oligolécitos. Nesse tipo de ovo, ele tem uma pequena quantidade de vitelo uniformemente distribuído. Ele é comum principalmente em equinodermos e alguns mamíferos placentários. Então, essa parte amarela é pouco e está bem distribuído. Esse preto aqui no centro é o núcleo. Temos esse ovo que é o mesolécito. Nesse tipo de ovo, a quantidade é média, tem uma quantidade média, concentrada no polo inferior, que é na parte de baixo, e é comum geralmente nos anfíbios. Esse outro tipo de ovo, que são os telolécitos, ele tem uma grande quantidade de vitelo, que ocupa, né, quase o ovo todo, e é principalmente presente em aves, répteis e peixes. E o centrolécito, que apresenta uma grande quantidade ocupando o centro do ovo, né, a região citoplasmática periférica, próxima do núcleo, e é comum nos artrópodes. Então, estão aqui os tipos de ovos. A partir desses tipos de ovos, que são comuns em organismos diferentes, é que vai ocorrer os tipos de divisão e as etapas de diferenciação do desenvolvimento embrionário. Vamos aos tipos de segmentação. O tipo de segmentação que o zigoto sofrerá está relacionado à quantidade de vitelo acumulada no ovo, como nós acabamos de ver. Quanto maior a quantidade de vitelo no ovo, mais lenta será a segregação, que é a divisão do zigoto. Os tipos de segmentação embrionária são segmentação holoblástica ou total, que o ovo se divide totalmente, e a segmentação meroblástica ou parcial. O ovo não se divide completamente. Essas divisões estão relacionadas com a quantidade de vitelo, como a gente viu aqui. Aqui nós temos a segmentação holoblástica, que é a segmentação total. A gente tem dois tipos, holoblástica igual e holoblástica desigual. Na holoblástica igual, o ovo se divide completamente e as divisões são iguais, as células têm o mesmo tamanho. Na segmentação holoblástica desigual, o ovo se divide totalmente, ocorre a divisão total, porém, ocorre uma divisão desigual. Note que alguns, os micrômeros e os macrômeros, esses são menores e esses são maiores, então desigual. Aí vamos para a divisão, né, a segmentação meroblástica, que não é uma segmentação total, é parcial. Olha só, nessa segmentação parcial, a gente tem aqui os telolécitos,
só ocorre na parte de cima, né? A divisão só vai ocorrer nessa parte de cima e segue. Aqui a gente tem a meroblástica discoidal, que ela ocorre na forma de disco. Ó, uma célula, duas, quatro, aqui já tem 8, mas é só nessa parte aqui de cima, só nesse discozinho aqui. Por isso, meroblástica discoidal. E meroblástica superficial, ela ocorre só na superfície. Aqui já tem 8, aqui já 16 e vai mais, mas só acontece na parte da superfície. Então, esses são os tipos de divisões relacionados com os tipos de ovos que são formados. Agora vamos às etapas do desenvolvimento embrionário. As etapas iniciais do desenvolvimento embrionário são a ovulação, nós já vimos, né? Aqui, que o óvulo vai ficar amadurecido, né? Pronto para fecundação. Depois, a gente tem a fertilização, que ocorre durante o período fértil, e aí, se houver contato sexual, os espermatozoides vão encontrar o óvulo e fecundá-lo. Então, é a fertilização ou fecundação. Depois tem a formação do zigoto, que ocorre após a fertilização. Essa formação do zigoto é, na verdade, a união entre os núcleos do óvulo e do espermatozoide, que então vai juntar a metade dos genes do pai e a metade dos genes da mãe. Isso acontece na tuba uterina. Então, aqui está o ovário, onde ocorre a ovulação, a tuba uterina, onde ocorre a fertilização, e a formação do zigoto também ocorre na tuba uterina. E isso já vai seguindo para o útero para a implantação. As próximas etapas. Aí nós temos as clivagens. Clivagem é a mesma coisa que segmentação e é a mesma coisa que divisão. Clivagens do zigoto, então é a divisão desse zigoto. Em seguida, o zigoto passa por muitas divisões celulares, né, que são as divisões do tipo mitose, e vai dividindo e se deslocando para o útero, é esse percurso aqui. Nesse caminho, ele vai formar a mórula. A mórula vem do latim mórulo, que significa mora, e é um conjunto de 12 a 32 células, né, que são chamadas de blastômeros, formados através do processo de clivagem, de divisão do zigoto. Os blastômeros vão mudando de forma e interconectando, formando um aglomerado firme de células. Então, essas células vão se dividindo e vão tomando forma, não é só divisão aleatoriamente. Esse estágio ocorre de 3 a 4 dias após a fertilização. Simultaneamente, ele está se dividindo e está se deslocando para chegar no útero. Depois disso, vai ocorrer a nidação. A nidação é a chegada, né? Até chegar no estágio chamado blastócitos, quando irá se fixar nas paredes do endotélio do núcleo, que é a célula. Então, se dá a nidação formada por... Se a nidação for bem sucedida, iniciará a gestação do embrião. Se não for bem sucedida, o blastócito, que é esse emaranhado de célula que chegou lá, vai ser eliminado no fenômeno da menstruação. Então, aqui, tudo novamente, né, após a fecundação, depois a união dos núcleos, e aí começam as divisões celulares, mais divisões celulares, a mórula, e aí chega aqui o blastócito, que é essa estrutura. E aqui, ó, é o epitélio do núcleo, essa estrutura, e aqui está o blastócito, ele vai então se fixar. Se essa fixação for bem sucedida, então o embrião vai se fixar ali na parede do útero e vai iniciar a gestação. Se não for bem sucedida, esse emaranhado de célula, que é chamado de blastócito, vai ser eliminado no processo da menstruação. Agora vamos falar mais sobre o blastócito e a gástrula. O blastócito, nesse estágio, a mórula sofre mudanças e se converte em blastócito. Isso ocorre imediatamente após a chegada da mórula no útero, quando a cavidade blastocística é preenchida com um líquido. Essa é uma transformação. Nesse momento, as células se dispõem centralmente, formando um primórdio do embrião. Então, olha aqui. Essa cavidade aqui vai se tornando oca, as células vão se concentrando nas extremidades e começa a formar essa abertura central aqui.
que é preenchida, nesse daqui dá para ver melhor, que é preenchida por um líquido. Aí na fase de gástrula, nesse estágio o embrião já está na 3ª semana e o blastócito se transforma em gástrula, que é um processo de transformação chamado de gastrulação. Durante toda essa fase, formam-se discos embrionários triliminares. Então, as células elas começam a ficar organizadas na forma de discos, mas nas extremidades. Esses discos é responsável pelas 3 camadas germinativas que vão se diferenciar para formar os tecidos e os órgãos do embrião. Esses 3 tecidos são chamados de ectoderme, mesoderme e endoderme. Então, está aqui, ó, a ectoderme é essa camada de fora, superficial. Tem a endoderme, essa escurinha do meio, e a mesoderme é essa daqui. Então, isso acontece na fase de gástrula. Começa a formar os 3 tecidos embrionários que depois vão se transformar em órgãos dos indivíduos. Agora vamos para a fase da organogênese. Nessa fase, formam-se os folhetos embrionários que começaram a ser formados na gastrulação, que são as camadas que vão originar os tecidos do embrião. Como o nome diz, organogênese é para surgir os órgãos, né? É o processo de formação dos órgãos que recebe esse nome. E o primeiro estágio da organogênese é a neurulação, quando há a formação do tubo neural que vai se diferenciar para formar o sistema nervoso central. Durante a neurulação, o embrião recebe o nome de neurula. Então, aqui, essa imagem está um pouco apagada, mas a gente consegue ver as camadas, né? Mesoderme, aqui camada, e o tubo neural começa a ser formado aqui. Aqui já tem a formação, ó, intestino médio, intestino posterior, cordão umbilical, intestino anterior, que já então começa a formação dos órgãos. E aqui a gente tem um segmento, a gastro, aí começa a neurulação, que é a formação de placa neural, que as células começam a se diferenciar, nessa fase as células começam a se diferenciar para formar os órgãos específicos. Aqui então, essa camada aqui que vai dar origem ao tubo, seguimos com ela. E aqui está a informação a notocórdia e o tubo, e então finalmente está aqui o tubo neural. É uma das primeiras estruturas a serem formadas, e aí continua essa diferenciação celular para dar origem aos demais órgãos do corpo. Então, primeiro a se formar são as células do sistema nervoso. Seguimos, vamos ver agora os anexos embrionários. O embrião continua o seu desenvolvimento e forma, né? Então, ocorre a formação do córeo, âmnio, o alantoide e o saco vitelínico, que são estruturas que têm a função de proteger, nutrir e realizar as trocas entre o embrião e o meio externo através do corpo materno. Agora vamos ver cada um. O âmnio é uma membrana que envolve completamente o embrião, que vai delimitar, né, separar ele de uma cavidade que é chamada de cavidade amniótica. Vamos localizar ele aqui. É essa estrutura toda aqui, que vai envolver o embrião. O embrião é esse daqui e o âmnio é essa estrutura alaranjada aqui. O córeo ou serosa é uma membrana que envolve o embrião e todos os demais anexos embrionários. Então, ele é, olha, essa estrutura aqui, ó, bem aqui de fora, que vai envolver todo mundo. Aqui está ele novamente, ó. Essa estrutura aqui, laranjada aqui de fora. Seguimos os outros anexos. Nós temos a alantoide, que é um anexo que deriva da porção anterior do intestino do embrião. Em répteis e em aves, tem a função de armazenar as excretas e participar das trocas gasosas. Em mamíferos, essa estrutura é bem reduzida e ela faz parte do cordão umbilical, que está relacionado com as trocas. Vamos identificá-lo, essa estrutura aqui. Isso daqui, no anexo embrionário de ave, ele é bem desenvolvido e serve para o embrião eliminar as excretas. No
Olha aqui. No embrião humano, ele começa a ficar reduzido e começa a fazer parte da composição do cordão umbilical. O saco vitelínico é a estrutura que se assemelha a um saco rico em vitélio e ajuda na nutrição do embrião, em peixes, répteis e aves, principalmente. Nos mamíferos, como nos seres humanos, ela é reduzida e bastante vascularizada, vai estar porque a nutrição está relacionada com a placenta, mas ela ajuda na troca na circulação e na nutrição. Então, vamos identificá-lo. Está aqui. Olha, se a gente observar esse saco amarelo aqui, tem muitos vasos sanguíneos, tem uma grande quantidade de vasos sanguíneos. No embrião humano está relacionado principalmente com a circulação. Nos outros, aqui, aves e mamíferos, está relacionado com reserva de nutrientes, né? Nas aves, nos peixes e nos répteis. Aqui nós temos um esquema que mostra, olha só, esquema mostrando em que período fetal se desenvolvem os órgãos. Desde a primeira semana, cadê aqui? Primeira semana, ó, em semanas. As 2 primeiras semanas ele é zigoto, e aí a partir daqui ele passa a ser chamado de embrião, e lá no final ele passa a ser chamado de feto. Nas 2 primeiras semanas ocorrem aquelas divisões de mórula e blástula. A partir da terceira e quarta semana, principalmente, ocorre a organogênese, que é a fase de diferenciação dos tecidos e formação dos órgãos. Então, o sistema nervoso é o primeiro a se formar já no início da terceira semana, ó, e até o fim do período de gestação. Também na terceira semana ocorre a formação do coração. Na quarta semana, os membros superiores. Também na quarta semana, os olhos. Os membros inferiores também se inicia na quarta semana. A partir da sexta semana, ocorre a formação dos dentes e o palato. E a partir da sétima semana ocorre a formação das genitálias externas, né, que dá para ver qual é o sexo do bebê. E já na quarta semana, né, no início da quarta semana, também ocorre a formação dos ouvidos. Se a gente for observar, principalmente a partir da quarta semana, ocorre simultaneamente, ou seja, ocorre ao mesmo tempo a formação de vários órgãos, de vários membros inferiores, superiores, o coração, o sistema nervoso que já está em formação. Então, a formação ocorre de forma simultânea, o embrião começa a se desenvolver simultaneamente. Depois, olha aqui, da 9ª semana para frente, os membros inferiores, membros superiores, o coração já estão formados. Eles só vão amadurecer, né? Só vão ficar mais fortes, mais resistentes, mas eles já estão formados. Então, esse é o período em que ocorre a formação dos principais órgãos ou das principais estruturas do embrião durante o período de desenvolvimento embrionário. Então é isso, nossa aula sobre desenvolvimento embrionário termina aqui. Eu espero que vocês tenham compreendido. Em caso de dúvidas, consulte a professora de vocês e até a próxima.